Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Reis. Aleluia, Jesus. 1 Reis, capítulo 20. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. 21. Aleluia, Jesus. 21. Aleluia, a partir do 8. Glórias a Deus. 1 Reis 21, a partir do versículo 8. Aleluia, glórias a Deus. Santo é teu nome, Jesus. O título é Jezabel ordena a morte de Nabote. Aleluia, Jesus. Então escreveu cartas em nome de Acabe e a selou com seu sinete e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandaram. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras e morreu. Aleluia, Jesus. Senhor, nós estamos agora, meu Pai, diante da Tua presença. Oh, meu Pai, que o Senhor possa nos guiar, Senhor, nesse momento, meu Pai. Oh, Senhor, usando de misericórdia, meu Pai, com o Teu povo, com a Tua igreja, meu Pai. Oh, Senhor, fala os nossos corações nessa hora, meu Pai. Oh, Senhor, nos guia pelo Teu Espírito Santo da verdade, meu Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu estava na minha casa de manhã. Aleluia, Jesus. O Senhor tinha colocado algo no meu coração, mas eu não tinha certeza se era para aquele momento. Aleluia, esses dias atrás. Aleluia, Jesus. E eu comecei a tirar e sair esse versículo. Aleluia, Jesus. E eu não entendia por que estava saindo esse versículo, na verdade, o que Deus queria dizer, né? Aleluia, Jesus. E eu fiquei naquela, né? Eu falei assim, oh, meu Deus, mas eu não estou entendendo. Aleluia, Jesus. Aí depois saiu um outro versículo que aparentemente não tinha ligação, mas então eu vi a ligação. E aí o Senhor me fez entender que tinha a ver com aquilo que já estava no meu coração, aleluia, embora de uma outra forma. Hoje, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre os filhos de Belial. Já até falei isso no clubinho, né? Aleluia, Jesus. Porque o Senhor estava falando no meu coração muito sobre a maldade humana. Aleluia, Jesus. A maldade do coração humano. Aleluia, Jesus. Só que eu pensei, não deve ser isso que o Senhor quer falar. E quando saiu esse versículo, eu achei que era outro assunto, outra coisa. Aleluia, Jesus. Aí depois saiu uma outra coisa diferente, mas falava exatamente dos filhos de Belial. E que tem a ver com maldade, né? Aleluia, Jesus. A Bíblia, irmãos, ela fala muito, os irmãos, quando lê a Bíblia, os irmãos vão se deparar muito com... Não muito, mas assim, em diversos livros, os irmãos vão se deparar com essa expressão, filhos de Belial. Aleluia, igual aqui nós lemos. Os irmãos conhecem a história, né? A Bíblia fala que Nabote ele era vizinho, né, do palácio de Acabe, e ele tinha uma vinha. E a Bíblia fala que Acabe viu aquela vinha e cobiçou aquela vinha e queria comprar. Mas como aquela vinha era herança dos pais de Nabote, né, a Bíblia fala que ele falou, eu não posso vender, eu não posso trocar. Aleluia, Jesus, porque não era porque era só uma herança, não era porque era só uma questão de
apego, né, eu preciso guardar isso aqui porque é dos meus pais. Mas a lei falava muito sobre isso, a questão das propriedades era muito bem dividido. Então, eles não podiam passar, por exemplo, uma propriedade que era de uma tribo para outra. Isso estava claro quando dividiram as terras. Então, não era só por uma questão, né, de lembrança, de fidelidade aos pais, mas era próprio da lei também. Aleluia, Jesus. E Nabote, ele era um homem fiel. Aleluia, um homem justo. E a Bíblia fala que quando Jezabel, a esposa de Acabe, viu ele tão triste, porque, né, ele ficou entristecido, ela perguntou, mas por que você está triste? Aleluia, Jesus. Ele falou, porque eu queria comprar a vinha do Nabote, ele não quis me vender. E aí ela falou assim, não, descansa, pode ficar tranquilo, que hoje mesmo você vai conseguir essa vinha. Aí o que ela fez? Ela foi lá, pegou o selo, né, aleluia, de Acabe, e fez uma carta, e mandou, aleluia, Jesus, para o povo, os anciãos, os nobres, né, da cidade, e falou assim, inventa aí, aleluia, proclama uma festa, um jejum, e chama Nabote, como se fosse assim, né, faz um culto aí, aleluia, vamos fazer um culto, fala que você vai fazer um culto, proclama um jejum, e chama Nabote, né, e aí quando Nabote estiver lá, aleluia, você chama 2 homens, filhos de Belial, e que esses homens, eles vão testemunhar contra Nabote. Aleluia, eles vão caluniar Nabote. E eles vão falar assim, que eles ouviram Nabote blasfemando. Aleluia, Jesus. Eles vão falar que eles ouviram que Nabote estava blasfemando contra Deus e contra o rei. E aí, né, vai alvoroçar a multidão contra ele, e aí vocês levam para fora e apedreja e mata. Aleluia, Jesus. E aí foi, os 2 filhos de Belial foi. Aleluia, Jesus chegou lá, falou, nós vimos ele blasfemando contra Deus, blasfemando, tudo mentira. Aleluia, Jesus, mas inventaram. Aleluia, e vimos ele blasfemando contra o rei, contra Deus. Aleluia, Jesus, e aí eles tiraram ele para fora e apedrejaram, e ele morreu. E Jezabel falou assim, pode ir lá herdar vinho. Aleluia, Jesus. Aí a gente fica pensando, o que é filho de Belial? Irmãos, a palavra Belial, ela significa sem valor. Aleluia, algo desprezível. Normalmente, quando cita filhos de Belial, aleluia, está dizendo de pessoas sem caráter, pessoas perversas, pessoas mal intencionadas, vis, né? Aleluia, maliciosas, maldosas. Aleluia, todas as vezes que a Bíblia fala filhos de Belial, aleluia, são pessoas, homens dessa maneira. Aleluia, Jesus. E os irmãos já vê que pelo caráter desses homens, aleluia, Jesus, e eram judeus, irmãos, não eram gentios. Aleluia, eles eram judeus, eles eram pessoas que conheciam a lei. Aleluia, a única que era gentia aqui era Jezabel. A Jezabel, ela não era judia. Jezabel, ela era de Sidom, ela era cananeia. Ela não era judia, ela não conhecia nada de Deus. Acabe não, Acabe era judeu. Aleluia, Jesus, mas a Jezabel não. Aleluia, Jesus. E esses homens, os anciões da cidade, também eram judeus. Aleluia, eram pessoas que conheciam a lei, embora eles tinham mudado toda a questão lá, mas eles conheciam. Aleluia, Jesus. E esses homens, irmãos, eles tiveram essa capacidade, aleluia, a coragem de chegar num culto, olha você ver, um culto que eles inventaram lá, em jejum, presta atenção, aleluia, né, inventaram um culto, né, com uma mal intenção, inventou um culto, fizeram um jejum, e depois eles tiveram a capacidade de chegar vamos fingir que é aqui no altar. Vamos supor que eu estou aqui no altar e levanta 2 filhos de Belial e vem aqui, pega o microfone diante da igreja e tem a capacidade de mentir e falar que Nabote tinha blasfemado, que eles ouviram, eles não tinham ouvido nada, Nabote não tinha feito nada.
que eles tinham ouvido Nabote blasfemar contra Deus e contra o rei. Tiveram, aleluia, essa capacidade de inventar isso, sabendo que era injusto, sabendo que era mentiroso, não tiveram temor nenhum de Deus, caráter nenhum, aleluia, e mataram um homem inocente. Aleluia, Jesus. Por isso a Bíblia descreve eles como filhos de Belial. Agora você vai ver falando das consequências para Acabe, para Jezabel, porque eles foram mandantes. Aleluia, Jesus, eles foram mandantes, eles eram filhos de Belial, aleluia, mas Acabe e Jezabel também. Aleluia, principalmente eles, porque eles que mandaram. Eles não colocaram a mão na massa, mas foram mandantes, né? O Acabe não sabia, mas ele também não se importou quando ficou sabendo, né? E foi lá e se apossou correndo da vinha, né? E aí o Senhor veio e falou através do profeta Elias, aleluia, que do mesmo jeitinho que ele tinha matado, aleluia, do mesmo jeitinho que Nabote tinha sido morto, ele também ia morrer e os cães iam lamber o sangue dele. Irmãos, os irmãos estão vendo, aleluia, essa questão dos filhos de Belial? Aleluia, Jesus, por que a Bíblia fala filhos de Belial? Aleluia, pessoas tão perversas de espírito. Eu fiquei até surpresa com o versículo que o Paulo leu e o que a irmã falou. Aleluia, porque justamente, aleluia, serve de alerta para nós. Nós vamos ler outros versículos, aleluia, Jesus, para a gente meditar sobre isso. Aleluia, Jesus, porque tudo que foi escrito, foi inscrito para o nosso ensino. Aleluia, Jesus, glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, vamos ler em Provérbios 19 e 28. Aleluia, Jesus, glorificado é o nome do Senhor. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Aleluia, Jesus, está vendo? Aleluia, glorificado é o nome. A testemunha de Belial, aleluia, Jesus, ela escarnece, ela zomba do juízo. Aleluia, Jesus, ela não importa. Aleluia, não me importa com o juízo de Deus, não tem temor de Deus, não teme diante do Senhor. Aleluia, Jesus, a boca dos ímpios engole a iniquidade. Vamos ler Provérbios 6, do 12 ao 15. Enredaste com as palavras da tua boca, prendeste com as palavras da tua... Não, do 12. Tá. O 12? Isso, ao 15. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pelo que a destruição virá repetidamente, subitamente, será quebrantado, sem que haja cura. Aleluia, Jesus. Olha o que está dizendo, volta lá no início. Aleluia, Jesus. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Perversidade de palavras, irmãos. Aleluia, Jesus. E é uma coisa que a gente tem que pedir ao Senhor, porque a gente pensa, mas eu não sou filho de Belial. Aleluia, Jesus, mas nós temos que pedir ao Senhor para qualquer semente de Belial que porventura quiser entrar no nosso coração, para Deus queimar ela. Aleluia, Jesus. Perversidade de boca, irmãos. Quantas vezes a gente vê ímpio, tudo bem. Não que eles também têm consciência do mal que eles fazem, mas quantos crentes, irmãos, abrem a boca com uma perversidade? Aleluia, mas uma perversidade para falar coisas tão arrogantes. Aleluia, coisas tão fortes, tão injustas, tão terríveis, que você fica surpreso daquilo tá saindo, aleluia, da boca de um cristão. Aleluia, Jesus, de tanta perversidade. Mas isso é o homem de Belial. Vamos no 13. Ele acena com os olhos, com os pés, faz sinal com os dedos. Você já viu que a pessoa, quando ela é muito maliciosa e muito astuta, aleluia, ela faz uma coisa assim, ela já dá uma piscadinha, tipo assim, deixa eu pegar uma coisa da boca do... os irmãos já viram isso? A pessoa chega perto e fala, ô fulano, aqui, como que tá o ciclano? Ele tá bem? E faz assim pro outro, assim. Dá uma piscadinha assim.
Aleluia, Jesus, tipo assim, falando para pegar alguma coisa da boca do outro. Totalmente mal intencionado, mas com um ar de inocência, né? Ô fulano, como é que tá o ciclano? E aí, como é que vocês fazem lá? Tá tudo certo lá? Faz assim. Aleluia, uma piscadinha. Aleluia, Jesus. Totalmente mal intencionado. Aleluia, Jesus está fazendo uma coisa assim e fazendo pro outro assim. Aleluia, sinalizando, aleluia, por astúcia, esperteza. Aleluia, Jesus, o tempo todo maquinando o mal, o tempo todo planejando, uma capacidade para fazer o mal, irmãos. Filhos de Belial têm uma capacidade, mas incrível, é uma inteligência para o mal. Aleluia, é uma inteligência. A Bíblia chega a dizer, aleluia, do povo de Israel, que para o bem fazer, eles não sabiam fazer o bem, mas para o mal eles eram muito inteligentes. O Pedro, depois a irmã Valéria, do irmão Manuel. Eu achei interessante que você tinha falado, né, sobre a questão dos filhos de Belial, que é até uma coisa ruim, né? Uma coisa que às vezes podia até ficar assim, com medo, né? Porque tipo, às vezes até restrito, porque eu lembrei que quando a Ana ela estava se derramando diante de Deus, ele chegou, né? Falou com ela, que ela achou que ela estava embriagada, e ela falou: não tenha a tua serva por filha de Belial. Exato, porque a pessoa assim, uma bêbada orando aqui, exatamente. Quer dizer, né? Eu sou uma filha de Belial, ou seja, uma pessoa totalmente sem temor de Deus, né? É isso, embriagada. Aí, então, assim, o termo filhos de Belial, a gente acha que é assim, porque a gente lê a Bíblia e fala assim, esses eram filhos de Belial. Acho que sim, filhos de Belial, então, assim, gente ruim, né? Mas a gente vê tantas coisas, né, sem temor. É uma série de coisas. Exatamente. Inclusive, né, que quando trata as coisas de Deus sem temor algum, é filho de Belial, né? A Luísa da Valéria. Não, ô Ju, é tremendo o ensinamento. Estou assim, meu Deus, me ajuda, né, a detectar quem é filho de Belial, porque às vezes a gente fica tão assim, a gente é tão sincero, que eu estava pensando sobre isso hoje. Assim, oh, meu Deus, tem piedade, entendeu? Porque a gente vê as pessoas com o olho do nosso coração. Então, quando a gente vê a pessoa assim, a gente não consegue ver a maldade que a pessoa carrega na palavra, na intenção, né? Eu estava pensando isso hoje, assim, Deus, ajuda a tua serva, porque a tua serva parece que passou na fila 2 vezes, isso é tão assim, entendeu? Porque é muito esquisito. Mas aí, voltando aqui, é que eu queria, tipo assim, que o Paulo continuasse lendo o 16, 17, 18 e o 19, porque são qualidades também que o homem de Belial tem, que aborrece o Senhor. Exatamente, pode ler. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o meu mandamento de teu pai, e não deixe a lei de tua mãe. Amém, tá vendo? A Luiz Jesus, testemunha falsa, olha lá os filhos de Belial contra Nabote. Testemunharam falsamente, sabendo que o homem era inocente. Tá vendo que o temor faltou? Sabendo que o homem era inocente, teve coragem de falar que o homem blasfemou. Irmão Manuel. O que eu queria falar é coisa pequena, né? É que nem esse que você citou aí, filho de Nabal. Filho de Belial. Filho de Belial, se a gente prestar bem atenção por esses sinais que você fez, tem muito solto por aí. É, sim. É que nem o faraó. Entendeu? O Perverso. faraó tem muito solto, e esse aí que você falou também, só pelos sinais, tipo assim, a gente vê aonde a gente está trabalhando, nos ônibus a gente cansa de ver, entendeu? A pessoa olha para o sapato da gente e dá uma olhada para o outro assim, ó, e uma risadinha entre os dentes. Então é Belial puro, né? Tem tipo, muito solto por aí. É verdade. Zombeteiro, né? A Luiz Jesus. Você falou também da questão do crente falar palavras, né, perversas, né? Lembrei do Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Exatamente, né, irmãos? Então, o caráter do cristão, a gente tem que buscar isso. Aleluia, Jesus. Por mais que a gente fale assim, não, mas filho de Belial, graças a Deus eu não sou. Aleluia, Jesus. Mas nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, se tem alguma sementinha de Belial, não é? Porque nós somos falhos, irmão. Aleluia, Jesus. Quanto mais bonzinho a gente pensar que a gente nunca vai melhorar. Aleluia. Quanto mais que a gente pensar, nossa, mas eu sou um
primor da criação do Senhor, você nunca vai desenvolver, porque você sempre vai achar que você é muito bom. Aleluia. E quando você pensa assim, não, eu tenho maldade sim. Aleluia, Jesus. Tem hora que eu não sou tão sincera assim, não. Aleluia. Tem hora que, sei lá, eu faço assim. Aleluia, eu preciso mesmo melhorar minha vida. Mais melhor você vai se tornando. Aleluia, mais desenvolvido você vai ficando, porque você tem a capacidade de examinar você mesmo. Isso é muito importante para um crente, irmãos. Saber examinar a si mesmo. É assim que a gente melhora. É assim que a gente aprimora diante de Deus. Todas as vezes que a gente tentar negar, não só para os outros, mas para a gente mesmo. Para os outros, às vezes você não tem que dar satisfação, mas para você mesmo, negar, não, mas eu não sou assim, eu não sou assado, eu não faço assim. E justificar para você, para a sua consciência não ficar muito pesada, né? Aleluia, Jesus, você não vai desenvolver. Aleluia, você não vai crescer, porque você não sabe examinar você mesmo. Denilson. Muito interessante que quando Jezabel manda a carta para os maiorais, eles também tinham a mesma condição, só era judeu, né? Tipo assim, eles também eram filho de Belial, por baixo do pano, né? Porque Exato. eles concordaram com tudo que Jezabel falou, com o plano dela, com o projeto Tudo. dela, mesmo eles sabendo que era uma mentira. Exato. Aí, igual você falou, eles tiveram a condição de subir no altar, de fazer uma coisa boa, que era o jejum. E não, agora vamos colocar uma pessoa. De temor, né? Tipo assim, eles tramaram, né? Você vê. Então, assim, a gente tem que ficar atento, igual você falou, se tem alguma sementinha dentro de nós, porque às vezes a gente fala, não, mas eu não sou filho de Belial, mas a sementinha está ali. Se eu tiver que falar mal de você, eu vou falar. Se eu tiver que falar mal do Pedro, do Paulo. Justamente. Então, assim, a gente nem percebe, não, mas... É hora que passa desapercebido. Exatamente. Né? É verdade. Irmão Manuel? Não, e no caso eu gostei da irmã ter falado, porque às vezes a pessoa bate no peito e fala, não sou filho de Belial. Mas então, igual no caso, a gente tem que examinar a gente mesmo, né? Porque às vezes pode ter alguma falta, alguma falha na gente, que ninguém é perfeito. Exato. Né? Perfeito é só Jesus. E às vezes a gente nem percebe, tem hora que você sabia que a gente não percebe. Mas quando a gente está caminhando com sinceridade, fala, oh Deus, eu quero ser mais fiel ao Senhor e tudo. De repente, Deus começa a te mostrar. Verdade, então. Mas você tem que melhorar aquilo. Você não pode fazer isso, não. Aí você fala, eita. Isso, eu gostei da palavra. Eita, que eu não sabia. Porque é bom, Jesus faz as coisas tudo perfeitas, né? Exato. Porque se não tem esse filho de Belial, ficava até difícil para a gente examinar a gente mesmo. Né? Igual a irmã deu a palavra. Ele já tem uma referência ali. Isso. Aí você olha para ele, isso aqui eu não tenho, isso aqui não, isso aqui eu não tenho. Ah, mas isso aqui dele eu tenho. Exatamente. Então é fácil da gente buscar conserto de Deus. Exatamente. O Pedro. Não, eu ia perguntar se quando a Bíblia fala sobre conspirar, é ato de filhos de Belial ou não é? Conspiração, quando a pessoa conspira contra o outro, é uma semente de Belial. Pode ser que a pessoa não seja totalmente, tenha todas as características de um filho de Belial, mas aquilo é maligno. Eu posso ler um versículo? Pode. Segundas Crônicas 24, vou começar no 17. O Dilo. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e os ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém enviou o profeta entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse, assim diz Deus, por que transgredis o mandamento do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Um homem inocente, né? Aleluia, Jesus, ele era apenas um profeta, ele estava transmitindo apenas um recado de Deus. Mas como eles não gostaram do recado, eles mataram ele. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, nós temos que pedir ao Senhor muita graça. Vamos ler outros trechos que mostram, aleluia, Jesus, esses homens de Belial. Aleluia, Jesus. Vamos ler, aleluia, Jesus, sobre Nabal.
Aleluia, Jesus, onde vai estar? É 1 Samuel 25, primeiro a gente vai ler do 5 ao 11, depois a gente vai pular para o 14 até o 17. 1 Samuel 25, do 5 ao 11, depois pula para o 14 até o 17. Tá. E enviou Davi 10 mancebos e disse aos mancebos: subi ao Carmelo e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis aquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores, ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus mancebos, e eles te dirão: estes mancebos, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em um bom dia. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Continua? É o 11, depois pula para o 14. Chegando, pois, os mancebos de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? 14. Porém, um dentre os mancebos o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê o que há de fazer, porque já de todo está determinado este mal contra o nosso amo e contra a sua casa. Ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Amém. Aleluia, Jesus. Irmãos, conhecem a história. Davi estava fugindo de Saul, porque Saul injustamente procurava tirar sua vida. E ele ficava, irmãos, nos desertos, nas cavernas, né? Aleluia, com os homens que seguiram ele. E enquanto ele estava lá, os pastores que apacentavam as ovelhas desse homem, Nabal, eles zelavam por esses pastores, enquanto eles estavam, né, aleluia, apacentando as ovelhas, eles serviam como guarda deles. Aleluia, não deixou faltar nada para eles, o tempo todo guardando os pastores desse homem. E eles tiveram fome, eles estavam com fome, né? Aleluia, Jesus. E eles souberam que Nabal ia tosquear as ovelhas, né? E quando tosqueava, com certeza matava algumas, né? Fazia um churrasquinho. Aleluia, Jesus. E aí ele mandou pedir, né, irmãos? Aleluia. Pediu, né? E falou: olha, o seu servo, né? Foram de guarda, os pastores. O que você puder dar para a gente, que tiver à mão, você puder dar nos meus homens. E aí Nabal, quando ouviu isso, endureceu completamente o coração. Aleluia, Jesus. E virou e falou assim: mas quem é Davi? Todo mundo conhecia Davi. Aleluia, Davi era o tema de canções das mulheres. Aleluia, Jesus, porque ele era um alto funcionário do reino. Aleluia, ele era o melhor guerreiro que Saul tinha. Quem não conhecia Davi? E ele, menosprezou. Falei: quem é esse Davi? Tem muitos servos que fogem do seu senhor. Eu vou tirar da minha provisão e vou dar a pessoas que eu nem conheço? Aleluia, Jesus. E quando Davi recebeu esse recado, Davi ficou muito irado com aquele homem. Aleluia, Jesus. Primeiro porque, irmãos, os judeus, aleluia, o povo de Israel, aleluia, o Senhor sempre falou com eles sobre a hospitalidade. Então, eles eram muito hospitaleiros. Aleluia, eles sempre, aleluia, abriu o lar, né? Aleluia, para os viajantes, porque naquela época as pessoas viajavam, às vezes, a pé, chegava de noite, não tinha onde repousar, não é igual hoje que tem hotel, tem essas coisas. Não era assim naquela época. Então, se a pessoa está cansada, ela tinha que repousar e dormir numa casa.
Aleluia. Também a violência, as outras coisas, não é igual hoje também, né? Aleluia, Jesus. E aí, eles tinham essa característica de hospitalidade, né, de bondade, de fazer o bem, de dar de comer, alimentar. E esse homem se mostrou, assim, o oposto de tudo isso. E Davi ficou muito irado e ele partiu porque ele ia destruir todo mundo, toda a descendência de Nabal. E aí você vê os servos de Nabal falando com a esposa de Nabal que ele era um homem de Belial. Aleluia, que Davi e os seus homens tinham feito muito bem para eles. Era para Nabal, irmão, ser totalmente grato. Fala, nossa, né, esses homens foram bons com os meus servos, né? Poderia ter acontecido qualquer coisa com o servo dele e as ovelhas se perderem. Aleluia, Jesus, mas aqueles homens guardaram os seus servos e as suas ovelhas. Era para ele ser grato e, além do que, ter misericórdia. Era um homem que estava fugindo do seu Senhor injustamente. Aleluia, Jesus, aquele homem estava com fome. Ali no meio do deserto, nas cavernas, era para ele se compadecer. Ele não teve dó nenhuma. Aleluia, tal a dureza do coração daquele homem, por isso ele foi chamado de filho de Belial. Tal a ruindade do coração dele. Aleluia, Jesus nem pensou, não usou um pouquinho de misericórdia, mas graças a Deus que não precisou de Davi sujar suas mãos. O próprio Deus feriu aquele homem e ele morreu. Aleluia, Jesus. Vamos ler Deuteronômio 15, primeiramente do 1 ao 3 e depois do 7 ao 9. A fim dos 7 anos faz remissão. Este, pois, é o modo da remissão, que todo credor que prestou ao seu próximo uma coisa, e não quite, não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estranho exigirás, mas o que tiveres em poder do teu irmão, a tua mão o quitará. O 1 ao 3 e do 7 ao 9. 7 ao 9. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos e algum das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão e livremente lhe prestarás o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo, vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, em que o teu olho seja maligno para com o teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Aleluia. Volta no primeiro, só para a gente entender. Aleluia, Jesus. 15 e 1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O 2. Aleluia, Jesus. Irmãos, a Bíblia fala que de 7 em 7 anos era um ano da remissão. Aleluia, Jesus. Então, o que acontecia? Vamos supor que a pessoa, né, tinha uma pessoa mais pobre ou empobreceu por alguma má aventura, e alguém emprestava alguma coisa para aquela pessoa. Não era só isso, tinha várias. O escravo era liberto, de 7 em 7 anos os escravos eram libertos. Aleluia, se emprestasse alguma coisa para uma pessoa, quando chegava no 7º ano, se a pessoa, né, não tivesse pagado, naquele ano, no 7º ano da remissão, não cobrava mais, era quitada as dívidas, né? Aleluia, Jesus quitava totalmente aquela dívida e deixava a pessoa, o pobre, a pessoa, então, e tinha isso. Aleluia, Jesus. Chegava no 7º ano, libertava escravo, aleluia, né, um monte de coisa acontecia. E aí, o que o Senhor está falando? Aleluia, remissão. Todo credor que emprestou o seu próximo uma coisa, o quite. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Então, chegou no 7º ano, alguém te devia, quitava. Aleluia, Jesus. Era o ano da remissão. E aí, o que o Senhor fala? Olha aí no 9, no versículo 9. Ele falou assim, guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, ou um pensamento, ou um sentimento. Aleluia, dizendo, nossa, está se aproximando o irmão. Aí o pobre foi lá, pediu um dinheiro emprestado, pediu algo emprestado, não só dinheiro. Aí a pessoa já pensava assim, mas já está chegando o 7º ano, talvez daqui 5 meses, e ele não vai me pagar, porque eu não vou poder exigir, porque está chegando o ano da remissão, eu vou ter que dar.
e aí você não dá, não ajude o seu próximo que está precisando, porque você já pensou, remoeu, vai chegar o 7º ano, ele não vai me pagar. Aleluia, Jesus. E ele precisando e você remoendo. Ah, não, eu vou ficar no prejuízo, não vou deixar, não. Aleluia, Jesus. E aí, o que ele está falando? Guarda de que não haja palavra de Belial no teu coração. Aleluia, Jesus. Porque vendo a pessoa com necessidade e ainda com avareza no coração. Aleluia, Jesus. Eu posso, mas a avareza é muito grande. Aleluia, Jesus, que eu não dou, que eu não faço. Aleluia, Jesus, porque senão eu vou ficar no prejuízo, sendo que a outra pessoa, pobre, precisando de ajuda. Aleluia, Jesus. E quando a pessoa recusava isso, ou pelo menos viesse esse pensamento, esse sentimento no coração, o Senhor fala, palavra de Belial. Aleluia, sentimento de Belial. Aleluia, pensamento de Belial, caráter de Belial. Aleluia, Jesus. Então, os irmãos estão vendo que é uma coisa muito assim, que às vezes a gente pode incorrer nessas coisas. Aleluia, Jesus. Vamos ler, aleluia, Jesus. 1 Samuel, vamos aqui, ó. Glórias a Deus, santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Vamos ler 1 Samuel 30, do 20 ao 25. Samuel 30, do 20 ao 25. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas diante do outro gado e diziam, este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que se cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que encontra nós vinha nas nossas mãos, e que em tal vos daria ouvidos, porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão, o que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Aleluia, Jesus aí, irmãos. Aleluia, Davi. Aleluia, quando eles, aleluia, fugiram, né? Estava na guerra. Aleluia, Jesus. Alguns homens cansaram, ficaram muito cansados, esgotados, e não conseguiram prosseguir. Aleluia, Jesus. Como eles estavam, né, com fome, perderam toda a energia, toda a força do corpo, a Bíblia fala que Davi falou para eles fiquem então e cuida da nossa bagagem. E eles ficaram, enquanto os outros que estavam fortes, fortalecidos, cheios de vigor, foram. Aleluia, Jesus. E eles venceram. Aleluia. E conseguiram um monte, né? Pegaram um monte de despojo, que a Bíblia chama de despojos. Aquilo que eles pegavam do inimigo, os bens, né? Fazenda, ouro, prata, o que eles achassem do inimigo, eles tomavam. Eles venciam o inimigo e tomavam os objetos de valor, chamava despojo. Aleluia, Jesus. E eles voltaram com isso e foram dividir entre os guerreiros, quem lutou. E aí, o que acontece? Quando eles chegaram, eles falaram assim, não, nós vamos dividir entre nós. Quem foi? Aleluia. Quem ficou, a gente não vai dar nada. Porque eles não foram, eles não lutaram com a gente. Aleluia, eles não estavam com a gente. Só que, na verdade, eles não foram, não foi por má vontade, não foi porque, igual no caso lá do João Marcos, que não quis voltar com Paulo e Barnabé, não foi por má vontade, ou por negligência, ou porque não querer ajudar, nem nada. Eles não foram, aleluia, porque eles estavam sem força nenhuma. Aleluia, eles tinham acabado a força no meio do caminho. Aleluia, não tinha capacidade nenhuma mais para lutar. Não é porque eles não queriam. Eles não tinham condições. Imagina uma pessoa guerreando, de repente começa com fome, começa a sentir fraqueza, a vista começa a escurecer. Aleluia, Jesus sentiu o corpo fraco. Aleluia, que, né, só pede para deitar.
onde tiver. Aleluia, Jesus. E daria conta uma pessoa dessa de ir batalhar? Ele ia morrer na guerra. Aleluia, a primeira coisa que ele ia fazer era ser derrotado, ia morrer, na certa. E Davi compreendeu isso. Aleluia, porque Davi era um homem bom. Davi era um homem justo, um homem puro. E ele compreendeu. Não, então fica aqui e guarda, né? Guarda as bagagens. Mas a Bíblia fala que uns homens de Belial, não era todos, uns filhos de Belial que estavam no meio dos guerreiros de Davi, não é justo. Aleluia, Jesus, nós guerreamos, então nós que vamos ficar. Eles não, porque eles ficaram aqui. Aleluia, Jesus. Só que Davi interveio e falou assim, não, meu filho, não faz isso não. Aleluia, Jesus, nós vamos dividir com todos, os que ficaram e os que foram. Porque ele entendeu que eles não foram porque eles não tinham realmente condições. Aleluia, não é. Claro que se ele entendesse que eles tinham condição e não quiseram, era diferente. Aleluia, Jesus. Mas eles não tinham condição nenhuma. Mas os filhos de Belial, não. Aleluia, não compreendia. Aleluia, não entendia, não tinha compaixão. Aleluia, Jesus, pensando só neles mesmos. Exatamente. Exatamente. Pensando neles, egoísta. Aleluia, Jesus, pensando só em si mesmo. Aleluia. Eles eles não foram. Mas não foram por quê? Porque estavam debilitados. Olha a falta de compaixão no coração. E a visão exata. Exato. Eles iam atrapalhar na batalha, eles morreriam, coitados. Eles iam morrer porque estavam cansados, esgotados. Que força que eles iam ter? Até o discernimento deles ali para a guerra ia ser atrapalhado. Uhum. Ele vê todo. E ele era misericordioso, né? Davi, ele era misericordioso. Ele compreendeu. Exato. Tem utilidade. E muitas das vezes os filhos de Belial não vê isso. Aleluia, Jesus. Exato, porque na verdade, com certeza eles queriam muito estar lá, mas eles não tinham condição. É diferente de alguém que pode e não quer fazer. Aleluia, Jesus, e não está nem lixando para aquilo, entendeu? E alguém que desejava guerrear, queria estar lá, mas realmente não conseguia. Então, e eles foram perversos. Não, vamos dividir só para nós. Aleluia, nós vamos fazer só para nós. E a gente vê isso em todo lugar, irmãos. Não só dentro da igreja, a gente vê isso no local de trabalho. Às vezes você vê umas coisas assim e fala, meu Deus, para que isso, né? Ai, Jesus, para que isso? Por que a pessoa não pode ser, né? Ter o coração generoso? É verdade. A gente vê isso em todo lugar, né? A gente vê. Quando assim vem da parte do ímpio, não surpreende muita gente não, porque eles não têm conhecimento. Embora a consciência, de qualquer forma, a Bíblia fala, né? A pessoa não tem conhecimento, mas todo mundo sabe o que é bom e o que é mal. Ainda que ele justifique e tal, mas todo mundo sabe o que é bom e o que é mal. Mas não tem aquele entendimento, não tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, quando a gente tem, aleluia, Jesus, aí que nós temos que procurar aperfeiçoar. Uma coisa é a gente, às vezes, não ter ideia, né? Como eu falei, às vezes a gente não para pensar naquilo,
Talvez a gente passe a vida toda daquele jeito, como é que a gente vai entender que aquilo é errado? Aleluia, Jesus. Mas, de repente, a palavra do Senhor chega. Aleluia. E a palavra do Senhor chega. E quando ela chega, ela mostra, ela revela. Aleluia. E é uma coisa maravilhosa, sabe por quê? Porque ela vem para limpar. Ela vem para purificar, para fazer a gente melhor diante do Senhor. Aleluia. Não é uma coisa pesada. Então eu preferia nem ser crente, porque ser crente é uma dureza. Aleluia. É muita coisa que a gente tem que fazer. Não, é um privilégio, porque ela está te purificando, está arrancando as raízes do mal que está dentro da gente. O Pedro. Exatamente. O Zaqueu roubava, quando Jesus chegou, ele já sentiu necessidade de mudar aquela conduta, de mudar a vida dele, melhorar. Valéria. Não, João, é tremendo esse ensinamento. Igual você falou, eu lembrei de duas coisas, né? Igual a palavra de Deus fala. Aquele que se limpa, que se limpe mais. Igual você falou, que a palavra de Deus vem para nos purificar a cada dia, né? Igual o pastor sempre fala, que a gente é igual a luz da aurora, vai brilhando, 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 até um dia ser perfeito, né? E sobre a questão da gente poderar as palavras, eu acho tremendo o que o Isaías pede para Deus, porque Isaías pediu para Deus uma língua erudita, uma língua bendita, para que sempre ele tivesse uma boa palavra para dar, sempre que a palavra saísse da boca dele, saísse palavras puras, sinceras diante de Deus, né? E às vezes a gente nem presta atenção em pedir Deus essa mesma língua, uma língua bendita, erudita, para poder sempre ter uma boa palavra, entendeu? De Deus, e também sempre ter uma boa palavra para o próximo. É verdade. Aleluia, Jesus. Vamos ler Provérbios 3:32. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. A pessoa não para pensar. E sabe por que às vezes é difícil para o homem identificar? Porque a maldade, irmãos, ela beneficia quem faz. Esse é o problema. Aleluia, Jesus. Provérbios 3:32. Ela beneficia. Por exemplo, eu não tenho misericórdia do meu irmão para fazer o bem. Eu não vou fazer. Por quê? Porque se eu fizer, eu vou ficar prejudicado. Entendeu? Se eu fizer, se eu doar, eu vou ficar sem. Então, para mim, é mais cômodo não fazer. Quem vai ficar prejudicado não é eu. Então, aí fala, não, aí você justifica aquilo, não. Você é tranquilo, porque, entendeu? Eu vou ficar prejudicado, eu não, entendeu? E faz o mal, sem nem atinar. Por isso que às vezes passa tão desapercebido, porque a gente se sente beneficiado. Ou você está se defendendo, ou você está se protegendo, ou você está pensando em você mesmo, entendeu? Sempre um benefício para a gente. Então, aí o mal fica, né, igual aqueles homens, né? Esses que nós vimos aqui todos. Quando eles não quiseram dividir os despojos, quem ia levar vantagem? Eles. Se eles dividissem, eles iam ficar em desvantagem. Eles iam ganhar menos, não ia? Então, que isso, eles não foram? Então, eles não foram, e parece que tá tudo certo, justifica, tá tudo certo, eles não foram mesmo, e tudo, porque eu vou ficar com mais, não é? Aleluia, Jesus. O Nabal, dadas as minhas ovelhas, que eu posso, né, ter mais abundância, e eu vou dividir com esse monte de homem, ter que dividir? Não, eu não. Aleluia, eu vou ficar com o que é meu, eu não vou ficar dando nada para ninguém assim, não. Aleluia, avareza. Por quê? Quem está beneficiando? Ele. Provérbios, vamos ler. Provérbios 3:32. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Você vê, a perversidade, irmãos, ela é abominação. Aleluia, quando a Bíblia fala de abominação, que é algo terrível. Aleluia, é terrível, não é assim, só algo que Deus desagrada, não, é algo terrível. Aleluia, Jesus. Vamos ler Provérbios 29:27. A abominação é para os justos o homem iníquo, e a abominação é para o ímpio o de retos caminhos. O negócio é tão estranho, aleluia, Jesus, que para quem é justo, o homem iníquo, né, o homem ímpio, o homem que
né, comete iniquidade, comete perversidade, ele é uma abominação para quem é justo. Só que para o ímpio, aleluia, que comete impiedade, aleluia, Jesus, a abominação é para ele quem é reto. Não sei se os irmãos já observaram. Aleluia, se uma pessoa é extremamente ímpia, iníqua, maldosa, ele fica afoguetado com quem é justo, com quem é misericordioso. Irrita eles no mais profundo. Eles acham que que isso, a pessoa não pode ser assim, não pode fazer aquilo, o fulano é bobo demais, o fulano é besta demais, o fulano, entendeu? Irrita eles no extremo. É uma abominação a pessoa ser justa, é uma abominação a pessoa ser boa, ter um caráter bom. Para eles é inadmissível. Aleluia. Só que para o justo é inadmissível o ímpio. Aleluia. Olha o extremo das coisas. Vamos ler lá também, aleluia, Jesus, Juízes 19, do 22 ao 28. Estando ele se alegrando, o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: tira para fora um homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, senhor da casa, saiu a eles, e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Continuar? Pode. Eis que a filha virgem e a concubina dele tirarei para fora, humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais loucura semelhante. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram e a abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. E a romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã e abrindo as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te e vamos-nos, porém não respondeu. Então pulou sobre o jumento e levantou-se um homem e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com seus ossos em 12 partes e enviou-os por todos os termos de Israel. Amém. Aleluia, Jesus. Esse homem, essa época, assim, eles faziam um monte de coisa que dava na teia deles, né? Aleluia, Jesus. E esse homem era um levita, né? E ele estava peregrinando. E aí ele repousou na casa de um homem. O homem, né, viu que ele estava dormindo na praça, né? E chegou numa praça da cidade e ele foi dormir, porque não tinha lugar para dormir. E aí veio esse homem da cidade e falou: não vai dormir aqui não, vai dormir lá em casa. E abriu a porta dele, recebeu ele e a concubina dele e levou ele. Só que naquela cidade tinha uns homens filhos de Belial, que a Bíblia fala. Eles eram da tribo de Benjamim. E aí eles, quando viram que tinha um estrangeiro, eles agiram igual os sodomitas lá, né? Lá no caso de Ló. Quando eles viram que tinha um estrangeiro lá, um homem, eles bateram na porta e falou assim: abre a porta e tira esse homem para fora para nós conhecer. E o conhecer aqui era outra coisa que eles queriam com aquele homem. Era manter relações com aquele homem. Os homens querendo manter relação, abusar do outro homem. Aleluia, tira ele para fora para que conheçamos. Aí o homem da casa, como eles, né? Eles tinham questão muito forte de hospitalidade. Então, uma vez que uma pessoa entrava dentro da casa, é como se ela fosse a protegida. Eu tenho o dever de proteger, porque ele está debaixo do meu teto. Então, ele está sob o meu teto, né, fragilizado aqui, eu recebi ele, eu tenho que proteger ele. Então, ele falou: não faz isso, ainda mais que era algo grave, né? Aleluia, pecado de sodomia, né, estava na lei, aquilo não se podia. Aleluia, Jesus. E aí ele falou: não faça tal coisa, não faça tal coisa. Aleluia, Jesus. E aí o que eles fizeram? Para amenizar, porque eles não deram trégua, para poder amenizar a situação, porque não tinha como parar aqueles homens, né? Eles foi e colocou a mulher.
Colocou a mulher para fora. Assim, dos males, então, tipo assim, vamos tentar amenizar, porque se ele né, fizesse o mal com o homem, eles incorriam num pecado maior, que era de sodomia. A mulher também, ele ia fazer mal? Ia fazer, mas era, tipo assim, vamos dizer assim, entre uma coisa e outra, tipo assim, né, um homem seria muito pior, ainda mais ele que estava protegendo aquele homem dentro da casa dele. Colocou aquela mulher, e eles abusaram daquela mulher a noite inteira. Tanto que eles mataram a mulher. Aleluia, mataram a mulher. E a Bíblia chama eles de filhos de Belial. Aleluia, Jesus. E a gente pensa assim, mas isso não existe entre crente, não. Ô, irmão, existe. Aleluia, existe. Aleluia, Jesus. Tem muitos, irmãos, que tem muitas pessoas, não só homens como mulheres, filhos de Belial, dessa forma. Aleluia, Jesus, porque a pessoa, aleluia, ela pensa somente nela. Aleluia, Jesus, ele não pensa que tem um ser humano. Aleluia, Jesus, tal a maldade do coração do homem. Esses eram filhos de Belial. Vamos lá nos filhos de Eli também. 1 Samuel 2, do 12 ao 17. E não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. 1 Samuel 2, do 12 ao 17. Ah, tá. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, viam o moço, o sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão. E dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. E também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço, o sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti, quando desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Esses filhos de Eli, a Bíblia descreve eles como filhos de Belial, porque eles não tinham temor nenhum de Deus. E eles não eram simplesmente só levitas, eles eram sacerdotes, filho do sumo sacerdote, conhecedores da lei, irmãos. O sacrifício tinha que ser feito primeiro, queimar as ofertas, depois tinha uma parte separada que cabia ao sacerdote, mas depois que eles ofereciam, e também não era tudo, era uma parte. Eles não respeitavam, aleluia, Jesus, a lei do sacrifício. Eles mandavam antes: não, me dá cru mesmo, e me dá uma parte, espetava lá aquele garfão e pegava o que eles desejavam, sem temor nenhum. E tinha uma lei específica, em Levítico está escrito, aleluia, do sacrifício. E a Bíblia fala que eles desprezavam a oferta do Senhor. E fora isso, né, que nós lemos aqui, a Bíblia fala que eles prostituíam a reveria. Diz que as mulheres ajuntavam-se em bandos na porta da congregação para eles poderem ficar com elas. Aleluia, para eles poderem ficar com elas. Aleluia, tal era a maldade desses jovens. Por isso o Senhor matou eles. Aleluia, porque eles eram filhos de Belial. Aleluia, Jesus. Vamos ler mais 2 exemplos? Aleluia, Jesus. 1 Samuel 10, do 21 ao 27. E, fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem deveria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde um ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede já quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele,
Então jubilou todo o povo e disseram: Viva o rei! E declarou Samuel ao povo direito do reino, e escreveu no livro e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel todo o povo, a cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa de Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocaram. Mas os filhos de Belial disseram: É este que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Aleluia, Jesus. O Senhor, eles pediram um rei. Aleluia, Jesus. Deus deu um rei para eles, Saul. Aleluia, Jesus. E aí os irmãos veem que todo o povo se alegrou. Aleluia, Jesus, né, aceitou e mandou até presente para Saul, porque, né, Deus levantou alguém para poder reinar, para poder guerrear por nós. Mas a Bíblia fala que os filhos de Belial não. Aleluia. Eles olharam para Saul e desprezaram Saul. E não quiseram mandar nenhum presente para Saul. Aleluia, Jesus. E a Bíblia descreve esses homens como filhos de Belial. Aleluia, porque todo o povo tinha um coração quebrantado. Aleluia, o coração se abriu. Nosso rei, ó, nosso rei. Né? Aleluia, ficar todo mundo feliz, mandaram presente. E eles, é esse? Aleluia, que vai livrar a gente? Aleluia, desprezou ele no coração e não enviou. Eu não mando presente. Aleluia, eu não me submeto. Você acha que eu vou baixar para ele? Ele está enganado. Aleluia, Jesus. E a Bíblia descreveu eles como filhos de Belial. Um outro exemplo parecido, aleluia, Jesus, como esse, está em 2 Samuel 20, 1 e 2. Então, 20, né? 20, 1 e 2. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde Jordão até Jerusalém. Olha, esse caso aí, aleluia, Jesus, quando o filho de Davi, o Absalão, se levantou contra Davi, aleluia, Jesus, e Davi fugiu, aleluia, para não guerrear contra o seu próprio filho. E aí depois Absalão é morto, né? E quando Davi volta, né? É porque aí Absalão pegou o reino à força, foi lutar com seu pai, mas ele morre. Aleluia, Jesus. E Davi volta. E a Bíblia fala que os homens de Judá, né, que era da família de Davi, foram receber Davi para restaurar o reino a Davi com todo prazer. E aí esse homem foi e levantou e falou: ninguém vai seguir Davi. Aleluia, Jesus. Volta todo mundo para trás, que ninguém vai seguir, que ele não tem parte aqui. E ele endureceu. Aleluia, Jesus. Porque, na verdade, provavelmente ele queria Absalão. Aleluia, Jesus. E ele endureceu. Ninguém vai seguir Davi. Volta todo mundo para sua casa. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que ele era um filho de Belial. Aleluia. Só que depois esse homem morre. Aleluia. Joabe vai lá, a mulher corta a cabeça desse homem, que ele refugia numa cidade, e ele morre. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos estão vendo vários exemplos, aleluia, dos filhos de Belial. Aleluia, aqueles que desprezavam a oferta. Aleluia, aqueles que não tinham misericórdia do próximo. Aqueles que não se humilhavam. Aleluia, Jesus. Aqueles que não acatavam. Aleluia, Jesus, aqueles que faziam mal, perversidade mesmo. Aleluia, Jesus, vários exemplos, né? Aleluia, Jesus. E o que nós temos que fazer, irmãos? Pedir ao Senhor para tirar toda a semente de Belial que existia no nosso coração. Olha o que a Bíblia vai dizer em Salmos 24, do 3 até o 5. Aleluia, quem Jesus. subirá do monte do Senhor, quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Amém. Aleluia, Jesus. Volta no 4. Aleluia. Ele falou assim: quem subirá ao monte do Senhor?
aleluia, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aleluia, Jesus, é esses que vão subir ao monte do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, nós temos, nós falamos, demos esses exemplos, irmãos, vê, aleluia, os que está citando na Bíblia de filhos de Belial, mas assim, tem uns que não foram citados como filhos de Belial, mas a gente sabe que é filho de Belial, os amalequitas, no momento mais vulnerável, na situação mais complicada de Israel, eles atacaram as pessoas mais frágeis. Aleluia, Jesus, no momento mais, que estava mais debilitado, eles atacaram. Aleluia, Jesus, mostrando que eles eram perversos de coração. Por isso que o Senhor falou assim, vai exterminar essa descendência. Aleluia, porque era um povo mau. Aleluia, Jesus. Mas Amã, aleluia, Jesus, ele era um amalequita. E ele quis exterminar todos os judeus. Você vê a perversidade daquele homem. Paulo. Eu fiquei na dúvida, mas o que faz, exemplo, uma sementinha que tiver de Belial na pessoa, ela crescer a ponto de a pessoa ficar tão perversa com as coisas de Deus? Se antes tinha temor de Deus, agora não tem mais. Fez coisa tão perversa. Paulo, normalmente esses filhos de Belial, já aquela coisa toda, isso aí já vem de um caráter de nascença. Esses que nós vimos aqui já é uma coisa assim, a pessoa já desenvolveu, é do caráter da pessoa, é da personalidade, da natureza da pessoa. Agora essa sementinha, quando é uma sementinha, ela pode desenvolver dependendo do meio onde a pessoa está. Muitas das vezes, a pessoa ela já tem uma sementinha de maldade e ela está no meio de pessoas perversas, pessoas maldosas, Aleluia, ela não está no meio de pessoas boas, nem recebendo palavras, para falar, olha, não faz isso, isso é maldade, isso aí não pode fazer. Aleluia, você tem que ser assim. Aleluia, Jesus, porque a palavra faz a pessoa recuar. O exemplo do outro faz a pessoa envergonhar. Poxa vida, fulano é melhor que eu sou um pouco maldoso aqui, fica com vergonha. Mas se ele está num meio que tem pessoas muito mais perversas que eles, aleluia, muito mais maldosa que eles, aí ele desenvolve isso. Aí cada vez mais, se ele endurece também o coração, não, e justifica, não, é assim mesmo. Ou principalmente acontece às vezes quando a pessoa, às vezes ele sofre muito, tem gente que sofre muito, acontece muita coisa na vida dele, e ele vai criando o coração dele vai endurecendo tanto que ele passa a ser perverso com os outros por causa daquilo que fizeram com ele. Enquanto outros, mas também tem a ver com a personalidade, porque tem pessoas que elas passam por situações difíceis e por causa da situação difícil que ela passou, ela fica mais sensível, mais misericordiosa com os outros. Já tem outros que, quando eles passam situações difíceis, fulano me rejeitou, o outro usou de violência comigo, o outro fez isso comigo, aí ele torna cada vez mais perverso para ele vingar o que aconteceu com ele. Ah, tá. Você falando da pessoa ficar perto de pessoas piores, perversas, então eu lembrei de Salmos 1:1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, tem um ditado aí fora que fala, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. E quando a pessoa está no meio de pessoas, a amizade deles são de um certo jeito, a tendência dele também é ser daquele jeito. É muito difícil ele ser diferente. Olha para você ver, depois eu vou deixar a irmã falar, Provérbios 1. Aqui, vamos ler do 7 até o 19. Olha o conselho. O temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixe a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com bladícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemos-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos.
Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e eles armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça, ela prenderá a alma dos que a possuem. Olha, ele aconselhando, aleluia, Jesus, para a pessoa não cair nisso. Vem conosco, aleluia, Jesus, né? Vamos roubar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos intentar contra o inocente. Não vai não. Aleluia, porque a tendência, irmão, se você está no meio que para as pessoas é tudo normal, né? Maldade é normal, vamos fazer isso com fulano, aleluia, nossa, nós vamos fazer isso, vamos bolar uma coisa aqui, e que elas vão fazer uma sacanagem com ele, e todo mundo ali falando a mesma língua, você começa a achar natural. É normal. O que você está fazendo, não tem maldade nenhuma, está todo mundo falando a mesma língua. Agora, se você chega no meio que você assim, que isso, que maldade, não vou fazer isso com fulano não é? Faz isso com fulano não, tadinho, faz isso. Aí a pessoa já dá um recuo, assim, já fica meio constrangido. Mas se ele está no meio, com um monte de gente, com a mesma mentalidade, ou pior do que ele, você pode ter certeza que ele vai longe. Isso aí que você falou, eu lembrei de Aminon e Jonadab, né? Porque Aminon, até então, estava gostando da irmã dele, embora era errado, porque já tinha lei, na lei não podia, Deus tinha proibido, mas ele não tinha bolado assim, nenhum plano contra Tamar. Ele ficou só naquele sentimento. Mas aí chega Jonadab, né? O filho da previsão, o filho de Belial, e foi lá e deu um conselho. E ele não viu que aquele conselho que ele estava dando para Aminon ia, tipo assim, naquele momento eu creio que ele pensou em questão de satisfazer Aminon, mas não pensou no prejuízo que ia ser para Tamar, o que ia trazer para a vida dela, porque os filhos de Belial é assim, eles não importam com o prejuízo que vai trazer para outra pessoa, desde que o outro satisfaça a sua vontade, o seu desejo. Eu estou falando, fica beneficiado, né? Estou beneficiado, e daí? Que importa os outros, né? Aleluia, Jesus. Vamos ler Salmos 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É o que nós falamos. Aleluia, Jesus. Davi, ele já era um homem que tinha um caráter. Tudo bem, ele até cometeu um assassinato ali, porque ele precisava resolver uma situação, tipo assim, nossa, eu cometi um adultério, agora a mulher ficou grávida, o que eu faço? O marido dela vier e acha ela grávida, vai com uma confusão, então ele tentou resolver aquilo, planejou aquela coisa toda. Mas você nunca viu esse caráter de Davi premeditando com coisas que, sabe, sem sentido. Embora isso era terrível, mas fazia sentido para ele naquele momento que ele precisava se safar, né? Mas foi só nessa ocasião, né? Então você vê que Davi, você vê a forma que, né, que ele portou com aqueles soldados, ele comportou com Saul perseguindo ele para matar ele. Ele não teve coragem de matar Saul, ele não teve. E Saul ia matar ele. Né? Quantas pessoas assim, antes que me matem, eu mato primeiro. Ele não. Aleluia. Ele falou, não vou tocar no ungido do Senhor, não vou. Aleluia. Tal era o caráter e a bondade dele. E esse mesmo homem, com coração tão justo, tão reto, tão puro, você encontra a oração dele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você vai assim, poxa vida, mas o homem já tinha um coração puro. Já era um homem reto, íntegro. Mas ele está orando, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Um homem puro, um homem reto, um homem cheio de qualidades. Né? Você não vê raiz de Belial nesse homem, mas ele está pedindo para aperfeiçoar mais. Aleluia, Jesus. E é o que nós temos que pedir, irmãos. Senhor, aleluia, Jesus. O Senhor, né, já me tem feito ver muitas coisas. O Senhor já tem me revelado muitas coisas, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Mas pode haver alguma coisa que eu não sei. Aleluia. Pode haver uma coisa que eu não vejo maldade naquilo, mas para o Senhor vê maldade no meu coração. E eu não vejo, mas o Senhor vê. E talvez é uma coisa que eu não consigo, por exemplo, é uma avareza, eu não consigo ajudar meu próximo. Porque mas eu não quero dividir.
E é uma coisa que não é fácil para a pessoa largar. Então, o que ela tem que fazer? Orar. Jesus, me ensina, me dá um coração melhor, né? Aleluia, Jesus, me dá um coração mais aberto, menos ganancioso, mão mais aberta para ajudar quem precisa. Aleluia, Jesus. A gente tem que pedir o Senhor. Irmão Manuel? Igual falou a primeira palavra dos filhos de Belial, né? E a resposta veio aí, ó, né? Esse versículo que leu aí. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto. Em mim, um espírito reto. Por quê? Aí está respondendo que a gente não pode, não pode querer ser aquilo, a gente busca renovo. Né? A gente tem que estar buscando renovo de Deus. Né? Sempre querer melhorar. Sempre para melhorar, porque nunca achar que eu estou já em cima, já não preciso mais. Estou ótimo, né? Você viu, senão eu não ia buscar, ele buscou renovo de Deus. Ele já era um homem reto e puro, né? Buscou mais ainda, né? Buscou mais ainda. O Pedro. Não, achei interessante o ensinamento. E se for parar para pensar assim, a gente tem um pouquinho de semente de Belial dentro da gente. Porque, querendo ou não, a gente não é perfeito, a gente tem os nossos erros e as nossas falhas. A gente, né, não é justificando ou comentando, mas eu erro, os irmãos erram. Claro. Até que a gente está na congregação para aprender e olhar em Cristo e se espelhar para fazer diferente. É verdade. E o que eu reparei em todo o ensinamento é que a chave para a gente detectar se a gente tem uma semente é ser humilde. Porque a partir por exemplo, o Davi nessa oração, a partir do momento que ele se humilhou, por mais que ele tinha um coração puro, ele falou, Deus, eu quero me edificar, eu quero renovar. Ele sabia que ele podia ir mais além. Exatamente, me dá um coração puro, renove meu. Inclusive, esses salmos é meu salmo favorito, né? Eu gosto muito desses salmos. E tipo assim, quando a pessoa ela se acha perfeita, aí que ela tem que melhorar mais ainda. Porque quando a gente estiver perfeito, ou Deus arrebata a gente, ou não tem jeito. Porque quando nós estivermos até, nós sempre temos que melhorar em alguma coisa. É verdade, né? E buscar do Senhor, Senhor, eu não sei me examinar. Aleluia. Todas as vezes que eu me examino, eu acho que está tudo certo, eu justifico. Ah, não, mas eu fiz assim por causa disso. Se você perguntar a todos esses homens aqui, né, se a gente tivesse a oportunidade de conversar com cada um deles, esses filhos de Belial, ô fulano, por que você fez isso com a mulher daquele levita? Ah, ele estava lá, que não sei o que, chegou na cidade se achando que não sei o que, e nós estava de boa lá, que nem nada a ver uma coisa com a outra, que não sei o que. Aí você perguntou, ô fulano, por que você fez isso, né? Ah, Luiz Jesus não quis dividir os esposos. Ah, não, mas eles não foram também. Todos eles, com certeza, dariam uma justificativa. Você acha que eles iam virar e falar assim, eu fiz isso porque eu sou maldoso mesmo. Aleluia, eu fiz isso porque eu sou perverso, eu falo mesmo. Não, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso sempre justificando, por isso que a pessoa não melhora. Porque em vez dele avaliar e falar, não, eu fui perverso, Senhor. Eu fui perverso, eu agi com maldade, o Senhor me perdoa, porque eu não quero repetir isso, mas eu não consigo. É da minha natureza, como é que eu faço? Né? Mas cria em mim um coração puro, então, Deus. Aleluia, dá um coração puro, me liberta disso, eu não quero mais isso. Irmã Valéria fala, Paulo. Então, eu lembrei de um caso aqui, mas não sei se está certo, aí você me fala, né? Igual você falou da questão também, que Deus sempre mostra que tem mulher aqui, mulher ali. Eu lembrei foi aquilo que Deus falou com o próprio Abraão, que lá em Gênesis 17:1. Pode ler? Não sei se está certo, né? Aí você fala aí. Sendo, pois, Abraão na idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Exato. E assim, fala assim, não, mas esse homem não era perfeito? Mas esse homem era perfeito. Né? Esse homem saiu, ouviu a voz do Senhor, fez tanta coisa, esse homem era perfeito. Mas a gente tem que entender, irmãos, que por mais que a gente aperfeiçoa, por mais que a gente olha para trás e fala assim, Deus, obrigada, eu me libertei de tanta coisa. Aleluia, Jesus, né? Eu era uma pessoa assim, eu não sou mais. Eu falava assim, eu não falo mais. Eu pensava assim, eu não penso mais. Eu andava dessa forma, eu não falo mais. Com uma gratidão que a gente fica grato. Aleluia, Jesus, né? Por aquilo que Deus já fez. Aleluia, Jesus. Mas também a gente deve buscar aperfeiçoar mais, entender que ainda não é suficiente, porque tem mais coisas a alcançar. O reino de Deus ele é tão profundo, é como se você entrasse numa caverna, alguma coisa assim,
e você achasse que, à primeira vista, você pensava que era superficial, acaba ali na frente. Aí você começa a andar, você vê que não acabou ali na frente, é mais fundo. E você continua andando, você acha, não, vai acabar ali. Aí, quando você chega lá no lugar que você pensou que ia acabar, que ia ser o fim, você continua movendo, que tem mais. É muito fundo as coisas de Deus, é muito profundas, né? Vamos ler o último versículo, os irmãos verem como que Deus trata aquele que é puro de coração. Salmos 18, 26. Aleluia, Jesus. Salmos 18, 26. Com puro te mostrarás puro, e com perverso te mostrarás indomável. Aleluia, Jesus. Com puro te mostrará puro, e com perverso te mostrarás indomável. E a gente vê que a forma de Deus tratar uma pessoa com coração puro é diferente do tratamento com uma pessoa com coração perverso. Até a defesa, uma pessoa quando ela é inocente, quando ela é pura de coração, Deus defende ela, Deus cuida o tempo todo. As pessoas podem maquinar o mal, Deus vai lá e inverte a situação, porque é uma pessoa pura. Agora, quando é uma pessoa perversa, Deus permite cair no mal, mal atrás de mal. Por quê? Porque é perverso e Deus resiste ele. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Vamos ficar de pé.